Anderson Nascimento colou grau em Direito no ano de 1969 e teve como sua atividade econômica principal, a partir de então, a advocacia. Mais tarde, a advocacia seria acrescida da atividade docente. Anderson foi professor do ensino público estadual na Escola Técnica de Comércio de Sergipe, no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, e depois migrou do ensino médio para o ensino superior na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, onde exerceu a docência até a sua aposentadoria como professor de carreira na UFS. Além disto, ao longo da sua vida, Anderson se dedicou a outras atividades. Foi promotor de justiça, magistrado, mas neste vídeo ele nos revela as memórias do seu período como advogado, o período inicial da advocacia, como professor no ensino médio e no ensino superior, e também como gestor de política cultural. A convite de Antônio Garcia Filho, Anderson foi secretário-geral do Conselho Estadual de Cultura, e ao lado de Antônio Garcia e de Luiz Antônio Barreto, um dos nomes, uma das pessoas que concebeu, deu forma e colocou em funcionamento o Encontro Cultural de Laranjeiras, um dos eventos de maior importância para os estudos da cultura popular em Sergipe. Vamos ouvir as memórias de Anderson. Advogado. Em 69 eu fui advogado. E havia uma... E em 69, fim de 69, 70, eu recebo a carteira da OAB em março de 70. Right. Mas eu já vinha advogando desde antes. Fui advogar com Luzia com aquela carteira de solicitador. Aí Luzia faz concurso para a ser procuradora do município e eu fico com o escritório. Inicialmente, nós tínhamos o escritório em cima do Cinema Palace de Aracaju e depois fomos convidados para trabalhar com o doutor Alfredo Leite. O doutor Alfredo Leite era irmão de doutor Gonçalo Hollenberg Leite, de doutor José Hollenberg Leite, que era governador do Estado, foi governador do Estado, da desembargadora Clara Leite, e era um dos nomes mais destacados da advocacia de Sergipe. Ele já estava bem idoso e doente, mas com uma clientela muito grande. E tinha para você ver como é que são as coisas, tinha um escritório no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, cujo escritório era uma das rendas do Instituto na época, né? E uma salinha que tinha. Mas ele já não estava mais podendo ir, porque não podia mais subir as escadas. Quer dizer, ainda não havia essa política da acessibilidade das pessoas que, ou pela velhice, ou por doença, ou por acidentes, não podiam subir escada, né? Então, aí eu fiquei, tanto eu como Luzia, ficamos dando apoio a ele, né? Entendeu? Não quero dizer a vaidade que advogávamos com ele, e ele nos ensinou a prática da advocacia. Foi uma grande aprendizagem, né? O outro também que foi uma grande aprendizagem foi o professor Olavo Leite, que tinha sido diretor da faculdade, professor de Direito Comercial, né? Outra figura também que eu destaco, né? Ele tinha Direito Comercial e Direito... Em um ano era Direito Comercial e o outro ano era Direito Marítimo e Aeronáutico.
não é? É uma figura também, uma pessoa, uma personalidade da vida educacional de Sergipe, né? E ele era muito ligado ao meu sogro e nos convidava também para advogar com ele, né? Aí já dá uma advocacia, ele já partilhava a advocacia, né? Porque ele tinha uma boa banca de advocacia, mas tinha um defeito que era o de não saber cobrar honorários. Na hora de cobrar os honorários era, olha, aí converse com o Anderson, porque ele é que vai dizer o preço dos honorários. Quer dizer, na época a gente viajava para o interior, ele já não viajava mais, ou eu e viajavam, e a viagem era na época não havia táxi ainda, era carro de praça. Então você tinha aqueles motoristas que tinham automóveis de aluguel ali, aqueles da Praça Fausto Cardoso, tinha outros amigos lá na rua de São Cristóvão, ali tinha uma praça também, um ponto de carros de aluguéis ali na São Cristóvão com Rua João Pessoa e outras. Mas então havia aquelas preferências de motoristas que a gente tinha preferências e que viajávamos com ele para o interior. Quer dizer, as causas do interior sempre eram cobertas por a gente. Então, eu começo a me especializar em direito eleitoral exatamente pelas mãos de Alfredo Hollenberg Leite, que era o grande, né? De um lado era o advogado, de um lado era o Alfredo Hollenberg Leite, e do outro lado, quer dizer, do lado do PSD-PR, da coligação PSD-PR, que nossas famílias tinham vínculos, não só a família de Luzia, como a família de meu pai, tinha vínculos, e o advogado da UDN era o doutor Eribaldo Dantas Vieira, que eram os dois grandes papas da advocacia eleitoral de Sergipe. Isso aí é bom que se registre, né? Que às vezes as memórias das pessoas se esquecem. Então, aí eu fiquei trabalhando com o doutor Alfredo, ele residia ali, mais ou menos no casarão que tem ali, onde hoje é um hospital, quase de frente à Igreja Nossa Senhora Menina, na rua Itabaiana, né, entre Senador Hollenberg e Riachuelo, e ele ficava lá, ele tinha um escritório na base do piso térreo dali ele tinha o escritório, tinha a sua biblioteca, tal, ele ficava lá, eu passava todos os dias por lá. Aí já tinha também a novidade da telefonia, a expansão da telefonia, que muito beneficiou a gente, que foi quando chega em 75 por aí, quando chega a Telegipe, né? Que moderniza os telefones. Antes nós tínhamos poucas linhas de telefone, né? Então, com a expansão do telefone, então, quase em todo escritório se tinha o telefone. E ele comandava muitas coisas pelo telefone. Aí, hoje era o WhatsApp da época, era o telefone. O meio de comunicação dele com a gente sempre foi o telefone fixo mesmo, né? Então, tem essas passagens aí. E aí, paralelamente a isso, como eu estava começando a lhe dizer, fui convidado por Paulo Amado, professor Paulo Amado, que você conhece bem. Paulo Amado estava juntamente com a professora Marlene Rosa Montalvão, estruturando o Colégio Estadual Castelo Branco. Aí me convida. Eu achei assim muita coragem de terem me convidado, porque eu fazia parte de uma lista de pessoas que não poderiam ter
empregos públicos em Sergipe. Não sei qual a maneira como eles conseguiram para que eu fosse contratado, e aí eu fui ministrar aulas de OSPB, no Colégio Castelo Branco. Depois, aí, no outro ano já evoluiu, então eu, nesse tempo, o fórum funcionava pela manhã, a partir das 9 horas, mais ou menos, era lá onde hoje é a vice-governadoria do Estado, ali, de frente ao Cacique Chá. E aí tem umas aulas iniciais aí entre 8 e 9 horas da manhã que eu ainda ministrava essas aulas. Aí também fui, aí depois eu vou para o curso, aí também vou para o colégio, instalado outro colégio, o Arthur da Costa e Silva, lá no Siqueira Campos. É aí que eu fui colega de Cléa Brandão, que estava ministrando aulas lá. E Luzia também. Luzia também na mesma linha, eu acho também. Né? Depois, pela noite, eu fui com o professor, que veio a ser desembargador depois, José Barreto Prado, se licenciou do, da Escola Técnica de Comércio, que funcionava onde hoje é o Museu da Gente Sergipana, e me convidou me indicou lá o diretor para que eu o substituísse na disciplina de literatura brasileira. Então eu fui ministrar aulas à noite, a luta era muito grande, né? Na escola de comércio, né? E nos dias que eu não estava na escola de comércio, ia também ministrar aulas na escola normal. E na escola normal já tinha o curso noturno. Aí eu vou ministrar aulas na escola normal. Literatura foi só na coisa. Escola normal, Castelo Branco e Costa e Silva foi OSPB. Fiquei em OSPB. Fiquei ministrando aulas no Estado até 1976, 78, porque em 78 eu fiquei 76 por aí, 76 eu vou trabalhar como assessor jurídico da Secretaria da Educação e Cultura, era Everaldo Aragão Prado. Aí começa Luiz Antônio Barreto como assessor cultural e eu vou ser o assessor jurídico do gabinete, porque havia a assessoria jurídica da Secretaria Geral. Tinha mais outro advogado lá, mas o trabalho era assessoria jurídica do gabinete. Mas havia um desconforto, tanto foi o caso meu, como também de Luiz Antônio, havia um desconforto diante do método de administração, talvez, do professor. E aí acontece, Antônio Garcia Filho era o presidente do Conselho Estadual de Cultura, e eles se desentenderam lá. O Amaral Cavalcante pediu exoneração desse cargo, que na época o Conselho era muito bem recomendado, bem prestigiado, né? O quadro geral do Estado. E o secretário era bem remunerado. O cargo em comissão do secretário era bem mais remunerado do que o cargo em comissão do cá no gabinete. E aí Antônio Garcia Filho me convidou, perguntou, fez um convite, né, se eu toparia de trabalhar com ele lá no Conselho. Eu já estava para pedir exoneração lá do cargo, já não estava mais
com muito interesse de continuar, principalmente depois de um conflito da professora Maria da Glória, que era diretora do Colégio Ateneu. Então, ela me ouvia muito, porque havia problemas foi uma época de transição do governo, que tinha seletistas, professores, funcionários seletistas e professores e funcionários estatutários. Então, havia um conflito muito grande dentro da organização. E ela me ouvia muito, e o secretário ficava enciumado porque ela me procurava para se orientar. Quando ia conversar com o secretário, já ia com a coisa. Ela era uma criatura muito exigente, ela tinha sido minha professora de geografia física, rigorosíssima. Né? Aí o cara parece que não gostou muito. E eu fui trabalhar com Antônio Garcia Filho e fiquei lá no conselho trabalhando com ele. Fiz concurso para a Universidade Federal já para ser auxiliar de ensino lá no Departamento de Direito, mas aí eu fiquei requisitado para o Conselho de Cultura, não fiquei ministrando mais aulas no ensino médio. Eu já ministrava aulas na Faculdade de Direito, né? Quase todas lhe davam logo um pacote de disciplinas. Então, eu comecei com direito agrário, inventaram essa disciplina. Ainda aqui em Sergipe ainda não havia conflitos de terra na época. Né? Depois, eletricidade e mineração, propriedade industrial, havia a disciplina, né? E sempre que um professor entrava de licença-prêmio ou qualquer coisa, eu ia dar um passeio na Europa, ver o Papa, tal e coisa, então aí sempre ficava me chamando. Né? Aí eu ministrei aulas de introdução ao estudo do direito, substituindo Oscar de Oliveira Della, que tinha ido fazer o curso da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Né? Depois substituí o professor Temístocles Gonçalves, Diniz Gonçalves, que era instituições de direito, que era uma disciplina geral. Aí já era no curso seriado. Ministrei aulas de direito civil, né? E depois, com a aposentadoria do professor Balduino Ramalho, eu aí assumi a cadeira de direito processual civil. Né? Então, aí eu fiquei direito processual civil até ser criada a disciplina direito eleitoral. Né? E antes não era direito eleitoral, antes era uma disciplina de 3 créditos, salvo engano, ou de 2 créditos, era legislação eleitoral e partidária. Mas com a evolução do sistema eleitoral brasileiro, principalmente depois de 1988, aí foi criada a disciplina de direito eleitoral com 4 créditos e obrigatória. Agora, quando o processo eleitoral está na maior evidência, né, quase reduziram para a disciplina optativa. O direito eleitoral deixou de ser disciplina obrigatória aqui em Sergipe. E aposentei-me na universidade ainda ministrando aulas de direito eleitoral. Lá na universidade fui gestor lá no departamento de direito, tanto como coordenador de curso, como por muitos anos chefe do departamento. Então eu fui esse assessor jurídico aí do gabinete do secretário, quer dizer, o primeiro contato com a parte do direito administrativo, né? Eu antes era advogado mesmo. E aí eu sou convidado pelo governador José Hollenberg Leite para ir trabalhar com
com ele lá no gabinete do professor Everaldo. Aí eu passo essa temporada e vou me dedicar à vida cultural com, com aquele multiculturalismo de Antônio Garcia, com as criações de Antônio Garcia, e que foi assim uma figura relevante eu sempre digo, na minha formação cultural, formação política, né? Moldou o meu pensamento político, organizacional como gestor, então foi assim o grande professor. Então aí chego no momento em que ele estava criando o colóquio cultural de Laranjeiras. Aí eu chegava, doutor Antônio, colóquio, bote outro nome, bote congresso, bote... E ficamos naquelas coisas até que ele atendeu de Encontro Cultural de Laranjeiras. Primeira versão, penso que foi em 1976, por aí. Luiz Antônio ainda estava nessa assessoria lá, junto ao governador, e com o prefeito José Monteiro Sobral, que era o prefeito da época, que apoiou bem a iniciativa de Antônio Garcia, e aí foi feito realmente um encontro, vários encontros ainda com ele na frente do Conselho. Né? O encontro cultural de Laranjeiras só se perde quando chega a Axé Music. Certo? E aí, quando o Axé chega na vida cultural do interior, nesses eventos culturais, aí se perdeu. Né? Mas tivemos lá com importâncias de pensadores do folclore brasileiro, né? Como o caso de Theo Brandão, lembro bem, Braulio do Nascimento, José Brandão Vilela, inclusive acidentado já quando foi criado o encontro de lagarto, o ciclo do gado e do couro, qualquer coisa assim, e ele sofreu um acidente, ou indo ou vindo, para acidente de automóveis e morreu. Né? Mas aí tinha aqui os daqui, as pessoas ligadas ao folclore daqui, da Bahia. Né? Então, era um momento era um encontro cultural mesmo assim, de grande valia.